A paz do Senhor Jesus. Quantos estão esperando a volta de Jesus? Ele vai voltar. Convido aqui o pastor Felipe, vamos orar neste momento. Sei que já está nas mãos do Senhor, nosso querido preletor. Que o Senhor abra os céus nessa noite, derrame bênção sob medida na vida de cada um de nós nessa noite. Levanta as mãos para cá se você pode e vamos orar. Amado Deus, Pai eterno, no nome poderoso do Senhor Jesus, te louvamos, Senhor, por esta parte, Senhor, tão abençoada que já passamos aqui, oferecendo os louvores do mais profundo da nossa alma para Ti. Receba como oferta agradável. Mas agora apresentamos, Senhor, Teu servo que estará fazendo uso da Tua palavra. Deus da glória, que os céus se abram nessa noite de maneira gloriosa em nossas vidas. E que cada coração possa estar aberto para receber a Tua palavra de bom grado, Senhor. Usa Teu servo como sempre tens usado por onde ele tem passado, ó Deus. No nome de Jesus, se o Senhor queira salvar nessa noite, venha salvar, curar, batizar com o Espírito Santo. E aqui nós estamos com os nossos corações abertos para receber a exposição da Tua palavra. É no nome de Jesus te pedimos. Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor. Vocês estão bem? Tudo na santa paz? Sente-se adorando Jesus. Uma alegria poder estar com os irmãos nessa noite. Poder compartilhar mais uma vez da santa e poderosa palavra do nosso Deus. Poder falar de Jesus é um privilégio. Abra comigo a sua Bíblia no livro do profeta Ezequiel, no capítulo de número 7. Ezequiel, capítulo 7, versículo 2. Ezequiel, capítulo de número 7, versículo de número 2. Depois nós vamos fazer uma leitura composta por mais um versículo da palavra, Apocalipse, capítulo 3, verso 11. Eu gosto muito desse texto também. Nós vamos ler então no Antigo e no Novo para basear a palavra que Deus colocou no nosso coração. Ezequiel 7:2 diz assim: E tu, ó filho do homem, assim diz o Senhor Jeová acerca da terra de Israel. Vem o fim vem sobre os quatro cantos da terra. Eu repito a palavra de Deus que veio a Ezequiel, dizendo: vem o fim vem sobre os quatro cantos da terra. Apocalipse capítulo 3 e versículo 11, eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Amém? Apocalipse capítulo 3 e verso 10 ainda, vamos ler apenas mais esse. Apocalipse 3 e 10. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Deus, te damos graças por essa porção da tua santa palavra. Eu te peço uma vez mais, fale ao coração da tua igreja. Não fale o que queremos, mas o que precisamos. O Senhor sabe melhor do que nós qual é a nossa necessidade. O Senhor sabe que eu não sou nada. Eu dependo da tua graça. Então me cobre debaixo dela e me ajuda a transmitir a tua palavra de maneira clara, de maneira objetiva, para que todos aqui, do maior ao menor, do mais jovem ao mais experiente na fé, para que todos possamos sair desse culto com o coração cheio das tuas promessas. Se for necessário nos exortar, nos ensinar, nos corrigir, confortar ou confrontar, fala conosco, é o que nós mais queremos, sair desse culto mais crentes do que como chegamos. E que a nossa vida seja alinhada por Ti, por meio da Tua palavra, em o nome de Jesus, e quem crê diga amém. Queridos, o texto que lemos, o primeiro deles, de Ezequiel, no capítulo de número 7,
há exatamente aqui uma palavra profética de Deus destinada à nação de Israel. O contexto dessa palavra que Deus libera a Ezequiel é um contexto em que a impiedade de Judá, a impiedade do povo de Israel e o pecado do povo havia subido diante de Deus e Deus já estava com a sua paciência se esgotando. Então Deus aponta para um juízo iminente vindo sobre Israel. Esse é o contexto imediato da passagem. Se você ler os capítulos anteriores e os seguintes, se você ler o contexto dessa passagem, essa é a imagem, uma nação desviada da presença de Deus e Deus trazendo sobre eles uma palavra profética de juízo. Os 4 cantos da terra significam uma espécie de metáfora que Deus usa, uma figura de linguagem, apontando para as 4 direções cardeais, para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Deus está apontando para todas as direções da terra de Israel e dizendo que o julgamento que virá será abrangente e será completo. Há uma consequência revelada aqui nessa passagem, e o texto enfatiza que a ira de Deus seria derramada sem poupar os habitantes, por causa da conduta do povo, por causa dos pecados da nação. Essas consequências, elas são diretas por causa das más escolhas do povo de Israel. Mas além, é claro, desse significado do contexto e dessa palavra direcionada para Israel, essa passagem também para nós como igreja, ela tem um sentido que aponta para as profecias do fim dos tempos. Ela tem, sim, uma direção profética que aponta para o fim, para o juízo de Deus para as nações. E essa palavra pode, sim, servir de alerta para os nossos dias, apontando para a brevidade, para a iminência da vinda de Jesus, do fim dos tempos e do juízo de Deus. Mas eu não sei você, mas eu cresci na igreja e cresci ouvindo mensagens sobre a vinda de Jesus. Cresci ouvindo pregações falando que Jesus vai voltar, falando que a igreja do Senhor será arrebatada. Como um bom assembleiano, cresci nos caminhos do Senhor, desde os cultos do ministério infantil, ouvindo, cantando canções que falam sobre isso, cantando louvores, crescendo na igreja, nos cultos de Santa Ceia, sempre ouvíamos Deus falar através das pregações, quando Deus levantava profetas e mandava a igreja se corrigir, mandava o povo aprumar os seus passos, porque um dia o Senhor vai voltar para buscar a sua noiva. E eu cresci ouvindo que só serão arrebatados, só se encontrarão com Cristo aqueles que têm as suas vestes brancas, aqueles que têm azeite nas suas vasilhas, a exemplo do que o próprio Cristo falou na parábola das 10 virgens. 5 loucas e 5 prudentes, as que têm azeite vão ao encontro do esposo, vão ao encontro do noivo. Mas muitas dúvidas tomavam meu coração, e eu quero crer que existem algumas pessoas aqui que ainda têm dúvidas com relação ao Apocalipse, a disciplina chamada de escatologia bíblica. Fala comigo, escatologia. Sua mãe ia ficar orgulhosa vendo você falar uma palavra com tantas sílabas, não é? Que palavra bonita, escatologia significa a doutrina das últimas coisas, significa os ensinamentos relacionados ao fim dos tempos. Então, tudo que quer dizer a respeito da vinda de Jesus, tudo que entendemos a respeito da palavra sobre o fim dos tempos, o juízo de Deus, sobre os sinais da vinda de Jesus, arrebatamento, as fases da vinda de Jesus, grande tribulação, manifestação do governo do anticristo, as trombetas, os selos, os cálices. O Apocalipse é um livro muito complexo e tudo isso é envolvido no estudo da escatologia. E antes eu quero que você entenda que isso aqui é uma disciplina que a gente estuda no seminário por muito tempo. Então não dá para esgotar esse assunto em uma pregação de 40 minutos, de 1 hora. Mas eu quero hoje aqui, pela direção que o Espírito Santo colocou no meu coração, trazer para você uma breve harmonia, uma mensagem objetiva, pontuando aqui uma espécie de cronologia dos últimos acontecimentos, do que nos aguarda, do que estamos vivendo e do que vamos viver. Quem está comigo aqui? Quem quer receber o que vem de Deus, dá um glória ao nome de Jesus. Então vamos lá. Como o Apocalipse é um livro cheio de figuras,
É um livro cheio de linguagens figuradas. É um livro cheio de mensagens e de sinônimos, de aplicações possíveis e prováveis. Existem muitas pessoas que especulam sobre ele. E dentro do estudo da escatologia, do estudo das últimas doutrinas relacionadas ao fim dos tempos, existem linhas teológicas. Existem aqueles que são chamados de pré-tribulacionistas. Já ouviu essa expressão? Existem também os pós-tribulacionistas. Já ouviu também essa expressão? Também existem os mesotribulacionistas. O que é isso, pastor? Será que tem a ver com aquele que causa tribulação antes? Aquele que produz tribulação na vida dos outros depois? Podia, mas não. Pré-tribulacionismo é a doutrina, o ensinamento daqueles que creem, como nós, pentecostais, que Jesus volta antes da grande tribulação e de que a igreja, a noiva do Cordeiro, não passará por esse período. A Bíblia diz que o período da grande tribulação é um período de angústia que nunca foi visto antes sobre a face da terra. Todas as guerras, todos os conflitos, genocídios, sofrimento, dor, morte, tragédias, pandemias, nada se compara com os cálices da ira de Deus que estão reservados para este tempo, chamado de tempo das dores, de tempo das tribulações, de tempo da grande tribulação, aonde a ira de Deus será derramada sobre a terra. Pastor, mas Deus não é amor? Sim, Deus é amor, mas o mesmo Deus que é amor também é justiça. O mesmo Deus que é amor também revela o seu juízo. Então imagine quantos séculos a humanidade vem matando, roubando, destruindo, sobre a influência de Satanás, sim, mas usando também o seu livre-arbítrio para isso. Quanta injustiça! Eu não sei você, mas a palavra de Deus, o próprio sermão que Jesus trouxe, falando sobre aqueles que têm sede de justiça, sobre aqueles que têm sede de ver a justiça acontecendo. A Bíblia diz que a justiça dos homens é comparada a trapo de imundície. Sabe o que era trapo de imundície? Os panos que os leprosos usavam para tapar os seus ferimentos da sua carne podre. Quando eles arrancavam esses panos para colocar panos novos, os panos velhos, rotos, sujos, de carne apodrecida, eram chamados de panos de imundície. E Deus compara a justiça da terra como trapo de imundície. E eu pergunto para você, não é verdade isso? Não é claro como o sol? Não é isso que a gente vê? Os nossos juízes corrompidos, as nossas supremas cortes corrompidas, os nossos líderes, e não só falando da política, mas trazendo para dentro de um contexto eclesiástico quantas igrejas causando escândalo, quantos pregadores, quantos cantores, quantas pessoas que vivem nos altares, mas que não pregam a palavra e não vivem a palavra do jeito que ela é. Então, quanta injustiça! Você nunca se perguntou quantos inocentes morrendo? O aborto, crianças sendo mortas no ventre, com a aprovação de leis. Você nunca perguntou a respeito da injustiça que acontece social, enquanto poucos têm muito, muitos têm quase nada. Eu estou pregando em uma igreja missionária, vocês aqui são referência em missões. Vocês têm feito uma obra tão linda através da liderança do pastor Carlinhos lá no Mali, lá na África. E vocês sabem muito bem da realidade, da escassez de tantas pessoas. Enquanto muitos sofrem, poucos estão se beneficiando, inclusive, do sofrimento. A gente viu agora, anos atrás, pouquinho tempo atrás, na época da pandemia, pessoas morrendo sem ar. E outros políticos, influentes, roubando dinheiro que era para ser comprado respiradores. Nós chegamos em um ponto em que as pessoas estão roubando o ar das outras pessoas, não é? E aquilo que a gente pensava que essa filósofa contemporânea estava cometendo uma gafe na linguagem, uma gafe política e filosófica, mas não, o povo agora está estocando vento, e está até roubando o vento, está roubando o ar dos outros. Então a crise é tão grande, a crise moral, a crise na justiça, a crise na sociedade. Você acha que Deus não está vendo isso tudo? Você acha que Deus não está pesando na balança as injustiças? Então, esse período da grande tribulação é comparado no Apocalipse como o período em que Deus vai derramar os cálices da sua ira. Quando você lê o Apocalipse, para você entendê-lo melhor, você precisa entender que Apocalipse é um livro de revelações progressivas. Você vê que existem 7 selos,
você vê que existem 7 ais, você vê que existem os cavalos e os seus cavaleiros, você vê que existem as 7 trombetas, você vê que são várias vezes o número 7 repetido. Por quê? Porque 7, na numerologia bíblica, representa algo completo. Uma semana tem 7 dias. Deus criou o mundo em 6 dias. No 7º, ele descansou, sua obra foi finalizada. Por isso, 7 representa algo cheio, completo. E quando o livro de Apocalipse, quando fala da ira de Deus, fala muito sobre 7, está dizendo que Deus, de maneira completa, de maneira fiel, fidedigna, definitiva, de uma vez por todas, vai julgar as nações, vai julgar os atos de todos os povos e, de maneira completa, vai derramar a sua ira. Então, quando você entende que é uma revelação progressiva, você começa a compreender um pouco melhor, porque se Deus vai abrindo 7 cálices, aí morre a primeira parte, depois morre a segunda parte, a Bíblia diz que morre 1/3. Existem pragas que vão acontecer, que morre 1/3 da população, depois isso se repete. Então, vai chegar um momento, se você ler de maneira linear e tentar entender de maneira linear, que não vai ter mais gente para morrer na grande tribulação, porque já morreram todos. Mas não, é uma revelação progressiva. São pragas e são as manifestações diferentes da ira de Deus, vistas de perspectivas diferentes a respeito dos mesmos fatos. Então, o que eu quero que você entenda é, nunca antes na história da humanidade houve um momento de tanta angústia e sofrimento quanto o período chamado de grande tribulação. A Bíblia diz que as mulheres dirão, ai de nós, as grávidas vão chorar amargamente. Imagina isso. Os homens vão gritar às montanhas, caiam sobre nós. Você não tem percebido o quanto que os milionários e os bilionários têm feito bunkers subterrâneos, têm comprado terras em lugares isolados? Por que isso? Será que eles estão se preparando para algo que não sabemos? Eu não sei você, mas eu sei o que está para acontecer. E a minha esperança é que aconteça o quanto antes, porque nós não estaremos mais nesta terra de sofrimento. Os ricos, os poderosos, aqueles que têm os controles do planeta, no sentido humano, aqueles que podem apertar os botões vermelhos que decidem guerras, que decidem rumos de nações, aqueles que têm canetas nas mãos, que quando assinam, milhões morrem ou milhões vivem. Mas enquanto os homens dizem, sou grande e poderoso, estou no trono, eu mando e desmando, há um Deus olhando para a terra e dizendo, eu é que mando no céu, mando na terra, embaixo da terra. A Bíblia diz, minha é a terra e eu sou o dono de todas as coisas. Deus manda, Deus comanda, Deus tem o governo, Deus é que tem o controle. A Bíblia diz que Deus levanta, mas Ele abate, Ele dá a vida, mas também tira. Coitados dos homens que pensam que são. Agora imagine o peso de julgamento para estes. Imagine o peso da justiça do Eterno para estes, que fazem com um gesto a vida de alguém ser completamente destruída. Então, a justiça de Deus virá. Pré-tribulacionistas somos nós, pentecostais, assembleanos na nossa grande maioria. Nós cremos que Jesus vai voltar antes da grande tribulação. Pós-tribulacionistas, como geralmente os presbiterianos, os batistas tradicionais, nossos irmãos, acreditam que a igreja passa pela grande tribulação e que nós seremos salvos, em que a vinda de Jesus acontece no final da grande tribulação. E ainda há aqueles que acreditam que Jesus vem no meio da grande tribulação. Pastor, por que nós somos pré? Por que nós acreditamos que Jesus vem antes? Exatamente por causa desse versículo que nós lemos para completar as leituras que fizemos. Como fostes fiel, a minha palavra, guardastes a perseverança, fostes fiel, eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre a terra. Outro motivo pelo qual somos pré-tribulacionistas, cremos que Jesus vem antes da grande tribulação para a igreja. A igreja é comparada com uma noiva. Dentre tantas simbologias, a igreja se compara na Bíblia a uma noiva. Qual é o noivo que quer que a noiva apanhe, seja arrebentada, destruída, seja rasgada, porque é isso que vai acontecer na grande tribulação, completamente humilhada, e aí depois, no final, que a noiva apanha, junto com os
pecadores, junto com os indignos, junto com os que não receberam a graça, junto com os que não receberam a Jesus. Aí a igreja sofre tudo igual ao mundo, e aí no final ele vai lá, pega a noiva e diz assim: agora eu vou te salvar, agora eu vou casar com você. O que acontece com uma noiva quando ela vai para o casamento? É um dia comum? Tanto que existe a expressão o dia da... O que ela faz? Ela se embeleza, ela se lava, ela se perfuma, ela arruma os seus... Eu estou sentindo graça aqui. Ela arruma os seus cabelos, ela coloca a roupa mais bela. E a entrada da noiva é um momento muito lindo, solene. Então nós cremos que o noivo vai guardar a noiva. Sabe quem é o amigo da noiva que vai conduzi-la ao altar? É o Espírito Santo, que está embelezando a noiva, guardando a noiva, no meio de tanta porcaria que está acontecendo, no meio de tanta gente jogando lama no rosto do mestre, no meio de tanta gente tentando sujar as vestes da noiva. Ainda existe uma noiva de vestes brancas, guardada pelo Espírito Santo, que é a figura do amigo da noiva e que vai conduzi-la ao altar celestial das bodas do Cordeiro. Por que somos pré-tribulacionistas? Vou te dar outro argumento. Em todas as grandes destruições que aconteceram, em todas as épocas, Deus sempre salvou alguém. Deus sempre teve os seus remanescentes. Deus sempre teve os seus fiéis. Lembra quando Deus vai destruir a terra no dilúvio? Deus vai destruir todos os ímpios. E durante muito tempo Noé prega, Noé clama, ninguém se converte, mas Noé e a sua casa, e um casal de animais de cada espécie, ou seja, Deus preservando alguém. Depois desta grande destruição que acontece no dilúvio, sai da arca Noé e a sua família para repovoar a terra. O que é isso? É Deus dizendo: eu destruo, mas eu protejo quem é meu. É Deus dizendo: o meu juízo vem, mas vem para quem precisa de juízo. Lembra de Sodoma e Gomorra? Quando Abraão ora e diz: Senhor, se tiver 50 justos, o Senhor destrói. Se tiver 25, o Senhor destrói. Eu já estava me irritando quando chegou no 25. Mas Deus vai respondendo: eu guardo, eu preservo. Se tiver 10, o Senhor... Não, se tiver 1, Deus diz: eu vou lá buscar o teu sobrinho, meu filho. Vai, fica calmo. Eu vou guardar. Deus guarda Ló. Deus traz Ló, sua esposa, suas filhas. Uma história muito poderosa de livramento. E aí Deus dá uma ordem: não olhem para trás. Sabe o que Deus está dizendo? Não sinta saudade do que ficou em Sodoma e Gomorra, porque o que está por vir adiante de você não se compara com aquilo que ficou para trás. A mulher de Ló olhou para trás. Então você entende que nesses períodos de grande destruição e sofrimento, sempre houveram os remanescentes. Da mesma forma, nós cremos que o Senhor vai guardar a sua noiva. Então nós somos pré-tribulacionistas, porque ele se encaixa nas profecias do Senhor, se encaixa nas palavras do Antigo Testamento, se encaixa na comparação de Cristo como o marido e da igreja como a sua noiva. Então nós cremos que Jesus vem antes e que a igreja não passa. Mas pastor, e se precisarmos passar? Nós cremos na graça de Deus. Nós cremos no revestimento do Espírito Santo. Um outro argumento para crermos que Jesus volta antes e a igreja sai da terra é porque o que mantém a igreja nessa terra, o que sustenta a igreja é o Espírito Santo. Então, quando Jesus vem, a igreja vai ao encontro de Cristo e o Espírito Santo é quem conduz a noiva para o noivo. Então entenda que nós cremos na vinda de Jesus e cremos que ele virá antes do arrebatamento da igreja. Essa é a nossa esperança e a nossa fé. Amém? Agora, pastor, o que vai acontecer para que a gente saiba que estamos chegando no tempo do fim? Olha que interessante, Jesus recebeu essa mesma pergunta dos discípulos há 2000 anos atrás. Quando você lê os finais de Mateus, os finais dos evangelhos, você vê Jesus falando sobre a doutrina das últimas coisas, ou seja, Jesus ensinando escatologia para os seus discípulos. E Jesus disse que o final, os últimos dias, que antecedem a vinda de Jesus, ou o fim dos tempos, serão como as dores de parto de uma mulher para dar à luz. Repete comigo, dores de parto. O que acontece com uma mulher que vai dar à luz? Quando ela está prestes a dar à luz, as dores, chamadas de contrações, elas vão intensificando, aumentam em quantidade
e diminui em espaço de tempo. É assim ou não é? Eu não sei porque eu nunca tive filho também. Não posso gerar. Mas as irmãs que são mamães podem confirmar as contrações, as dores, a dilatação. Quando está chegando a hora, aumenta a dor e diminui o espaço entre uma contração e outra. Aplicando isso aos sinais, Jesus, Mateus 24, 25 e subsequentes, ele diz: haverão guerras, terremotos em vários lugares, pestes, enfermidades, nação contra nação, reino contra reino. O amor de muitos esfriará. Vocês serão odiados por causa do meu nome. Isso aqui a gente já está gabaritando. Check, 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 check. Não é assim? Agora, como eu sei que tudo isso que Jesus falou já está revelado e que já é um sinal? Um acontecimento isolado não quer dizer nada. Mas a repetição e a intensificação disso que Jesus predisse, comparando com essa doutrina, com essa analogia da mulher grávida prestes a dar à luz, mostra que nós estamos próximos. Por exemplo, terremoto isolado, aconteceu, não quer dizer nada. Mas se você pegar a história dos grandes terremotos que acontecem nos últimos séculos, você vai perceber algo. Eu me dei o trabalho de fazer essa pesquisa. Século XVII, aproximadamente 5 terremotos de grandes proporções. Século XVIII, passaram de 11. Século XIX, mais ou menos 25 terremotos de grandes proporções. Século XX, 55 a 60 terremotos. Grandes proporções são medidas na escala Richter, que é quando as placas tectônicas se movimentam de uma maneira muito agressiva, acima de 6 ou 7 graus na escala Richter. Sabe qual é a projeção que os homens que trabalham nisso, com sismologia, eles fazem para o século XXI em que nós estamos? É de que aconteça pelo menos o dobro do número de terremotos do século passado. Então prepare-se para pelo menos mais de 100 terremotos de grandes proporções. Nós já vivemos 25 anos, já estamos no ano de 2026. Então 25 anos, pelo menos, dessa era do ano ou do século XXI. Então, grandes terremotos já aconteceram. Agora, a repetição, a piora, a intensificação desses fenômenos revela que nós estamos às portas. A piora nas enfermidades. Cada ano sai uma gripe diferente, uma variação diferente, um vírus diferente, uma doença diferente. Ah, pastor, nasceu no macaco, nasceu numa ave, nasceu num porco, nasceu de alguém que comeu um morcego, mas não, nasceu num laboratório. Fato é que a cada ano pioram as enfermidades, a cada ano nasce uma nova doença, a cada ano a preocupação de que a pandemia volte ou de que algo pior aconteça. Eu não sei você, mas as pessoas estão vivendo, há um sentimento coletivo, eu não sei se você percebe isso, há um sentimento de que está algo próximo de acontecer, de ruim na Terra. As pessoas estão preocupadas porque cientistas globais, eles têm um relógio que eles chamam de relógio do fim do mundo. E esse relógio está muito próximo do que eles chamam de meia-noite. Interessante que Jesus já fez essa analogia. E ele diz que à meia-noite o noivo vem para encontrar com a noiva. Então, quando você olha para o mundo está à beira da Terceira Guerra Mundial. Esse presidente que nós temos agora nos Estados Unidos, ele acelerou de maneira muito drástica as profecias do fim dos tempos. Se você olhar, o mundo em 1 ano e meio ficou tão agitado e apavorado, tem tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo. E se eu não fosse crente, no mínimo eu ficaria com uma pulga atrás da orelha. Irmão, pouquinha coisa falta para que as palavras se cumpram e as profecias aconteçam e o tempo da manifestação da vinda de Jesus venha. E também depois disso do governo do anticristo. Agora, para que caia uma bomba no lugar onde eles chamam de Domo da Rocha e destrua uma mesquita que tem lá, impedindo a construção do novo templo, e depois vem alguém dizendo, vamos fazer uma paz aqui? Vamos assinar um acordo, 7 anos, meu irmão, quando aparecer algum maluco dizendo, vamos assinar o acordo, eu vou encabeçar esse negócio e agora vamos reconstruir o templo. Se eu fosse você, eu já preparava, já fazia posição de subir, já fazia posição para voar, porque nós estamos muito próximos da vinda do Senhor Jesus. Então, pastor, que tempo é esse que a gente está vivendo? O tempo que antecede a vinda, nós estamos vivendo o princípio das dores. Repete comigo, o princípio das dores. Ou seja, as dores de parto.
Já estamos vendo os sinais se cumprindo um a um. Se você não crê em mim, então pelo menos acredite no que você está vendo no mundo. Agora, se for falar, eu já falei da natureza, eu já falei de... Agora, imagina a ciência. Daniel disse, nos últimos tempos, a ciência evoluiria muito. Antigamente, quantas máquinas eram necessárias para fazer o que esse aparelho hoje na sua mão faz? Eu não sei você, quantos anos você está na América, eu estou aqui há pouco tempo, mas os irmãos que vivem aqui há 30 anos, 20 e poucos anos, quando que era difícil para falar com as pessoas no Brasil? Lembra que era preciso comprar cartão telefônico? Os irmãos me contam. Comprava cartão, eu lembro uma vez eu fui pregar no Japão, há anos atrás, eu era recém-casado, e aí, para falar com a minha família, eu precisava comprar cartão, e era o mesmo procedimento que acontecia aqui. Rapidinho, acabava os créditos, se você pagava em dólar, era uma luta. Para ver notícia, as pessoas pegavam fita cassete na locadora brasileira para ver as notícias da semana inteira do Jornal Nacional. O pessoal esperava para ver novela antiga, não é? Para ter programação em português. A dificuldade de acesso à informação. Agora, qualquer coisa que acontece ao redor do mundo, você já vê em tempo real um vídeo em live. Você já vê alguém filmando. Será que isso é coincidência? Ou será que já está tudo sendo preparado para que no segundo momento da vinda de Jesus, para a batalha do Armagedon, todo olho o verá, como todo olho o verá ao redor da terra, através de uma transmissão, através de celulares apontados para as nuvens, quando virá o Cordeiro ressuscitado, não mais como aquele que foi morto, mas agora como aquele que ressuscitou, venceu a morte, como o leão da tribo de Judá, e junto dele, nas nuvens, virão os anjos e a igreja do Senhor. Eu estava pregando lá em Seattle, agora, no outro mês, na costa oeste, e os irmãos lá, eles usam muito carro elétrico, mais até do que o nosso lado aqui. E aí o irmão disse, pastor, eu comprei um carro, e aí eu vendi o antigo, o meu carro saiu sozinho da garagem e foi para a fábrica. Aí o carro novo da fábrica veio dirigindo sozinho até a minha garagem. Quando que a gente ia imaginar que estaríamos vivendo esse tempo? Você programa um negócio, o carro dirige, faz a curva, dá a seta, freia, acelera. Nós estamos vivendo um tempo de tecnologia avançada, foguete está dando ré. Não. Você não está entendendo, a sociedade está apavorada. Agora a gente já falou dos sinais da natureza, a gente já falou dessas crises todas, a gente já falou da ciência se multiplicar. Agora olha para a sociedade, olha para os valores. Deus criou Adão e Eva, Deus não criou Adão e Ivo. A sociedade perdida, os valores invertidos. Os homens perdendo a sua posição de homem, as mulheres tentando roubar a masculinidade dos homens, os homens pegando a feminilidade das mulheres, o negócio misturado, mulher com mulher, homem com homem, mas Deus ainda estabeleceu o mesmo princípio, a palavra ainda é a mesma. Os valores da família sendo destruídos, a sociedade arrebentada. E o pior é que dentro da igreja, se a gente não vigiar, o negócio vai bagunçando também. Eu não estou falando de costumes, eu estou falando de princípios, de valores, de palavra. E isso é doutrina bíblica. Deus estabeleceu o homem para a mulher. Convém ao varão deixar o seu pai e a sua mãe e unir-se à sua esposa. Serão os dois uma só carne. Jesus disse, o amor de muitos esfriaria. Nunca se viu tanto falar em divórcio. Ei, irmão, se a gente não vigiar, daqui a pouco dentro das igrejas fica uma bagunça. Você não sabe mais quem é mulher de quem. Porque o cara casa, troca, vem para a igreja, volta, lidera, pastoreia. Meu irmão, a palavra de Deus diz que o obreiro precisa ser marido de uma só mulher. Que bagunça é essa, rapaz? Casa separa, e ainda fica incomodando o pastor, porque quer liderar. Liderar o quê, se você não é exemplo nem na sua casa? Aí, quando chega na América, arrebentado, pobre, trabalhando naquela dificuldade, aí a esposa sofre, limpando vaso, indo para a faxina, para juntar um dinheirinho. Aí quando o cara prospera, ele troca ela por uma novinha. Ou ela troca ele por um novinho para ganhar um documento. E a bagunça vai entrando e o amor vai esfriando, mas está chegando a hora em que Deus vai acertar as contas e o joio será separado do trigo, porque Deus sabe quem é e quem não é.
Oh, aleluia. Hoje em dia eu preciso ter coragem para falar algumas coisas. Mas Deus nos chamou como igreja, como noiva separada com vestes brancas. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Santidade, ó igreja, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. Próximo está o tempo. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que o Espírito diz às igrejas. Oh, aleluia. Então todos os sinais já estão se cumprindo. Agora, o que vai acontecer, pastor, quando Jesus voltar? A Bíblia diz que vai tocar a trombeta do arrebatamento. Eu preciso falar para você. Sexta-feira o pastor Carlinhos foi me buscar no aeroporto, lá na Filadélfia. Quando eu entrei no carro, começamos a conversar, começamos a viajar para cá. De repente, a chamada do celular dele é uma trombeta. Sangue de Jesus. Deus me defenderá. No meio da conversa, eu ouço paparará, papapá, papá. Eu disse, Jesus, eu agarrei no paletó do pastor na hora. Eu disse, o pastor Carlinhos é mais crente que eu preciso ir para o céu. Eu conheço o testemunho de um irmão, uma família muito querida. E aí eles tinham ouvido uma mensagem sobre a vinda de Jesus. Naquela semana ele pegou a esposa dele, só que ele tinha TDAH, era muito distraído. E aí levou ela numa loja, no centro da cidade, para pagar uma conta. Aí ela entrou, ele ficou na frente esperando ela. E aí na loja ela encontrou outra irmã da igreja, veio conversando com a outra irmã. Aí ela veio, quando terminou o assunto, abriu a porta do carro, colocou a bolsa dela, colocou a sacola. E aí a irmã perguntou alguma coisa, ela bateu a porta e voltou para conversar com a irmã mais um pouquinho. O marido nem olhou, acelerou, seguiu viagem. Pois é, meu amor, você está vendo, né, as situações, as coisas que estão acontecendo. Você ligou para nossa filha hoje? Pois é, ela precisa ir mais na igreja. E foi falando e conversando, e ele viu que ela estava em silêncio, aquilo era um pouco estranho. De repente ele para na sinaleira e olha para o lado, só está a bolsa dela. Ele entrou em pânico. Ele disse, eu fiquei. Eu acho que foi o Flamengo. Foi o futebol. Alguma coisa que eu fiz, eu devia ter sido mais crente, alguma coisa que eu... Aí ele pegou o telefone e disse, eu vou ligar para minha filha então, deve ser alguma confusão. Ligou, a menina não atendia. Ele disse, subiu também, fiquei sozinho. Você acredita que o irmão foi correndo até a igreja, o pastor morava na casa pastoral atrás da igreja. Aí ele ficou batendo na porta da igreja desesperado, vivendo a cena do que os pregadores pregam, o apavoro dele. Ele dizia, eu fiquei, sangue de Jesus tem poder, Deus tem misericórdia. De repente, o pastor sai de casa e vai espiar. E ele diz, irmão, quase que eu falei o nome do irmão aqui, não posso contar o nome do santo. Irmão, o que você está fazendo? Você vai arrebentar a porta da igreja. Disse, pastor, o senhor ficou também. O pastor disse, o sangue de Jesus, meu filho, ficou o quê, rapaz? Calma. Refaz o caminho. Aí ele contou a história. Não, refaz o caminho. Volta. Cadê? Aí ele pegou o carro, voltou lá. Estava a irmã assim, ó. Com um bico desse tamanho. Aí ele viu a grande tribulação. Aí ele viu o que seria. Pastor, mas o que vai acontecer? Eu falei da trombeta. O que é a trombeta? É um sinal. Um sinal de que é o momento, de que chegou a hora. Na antiguidade, os reis eram precedidos pelos seus oficiais que tocavam trombeta anunciando a chegada do rei. Então as trombetas, a trombeta do arrebatamento, o soar da trombeta, significa que o rei está chegando. Então, a segunda vinda de Jesus vai se dar em duas partes. Quantas partes? Na primeira delas, ele vem até as nuvens, e quem vai ao encontro dele é a igreja, a noiva do Cordeiro. Na segunda, ele vem até a terra e toca na terra, a terra se fende, é o que dizem as profecias. Na primeira, ele vem até as nuvens, na segunda, ele vem até o vale de Megido, para a batalha do Armagedon. Na primeira, ele vem em paz para salvar a igreja. Na segunda, ele vem para a guerra, a maior guerra de todas. A guerra do Armagedon para salvar Israel. Na primeira, só quem o vê é a igreja, é a noiva, são os salvos. Na segunda, todo olho o verá, toda língua confessará. Ô glória! Na primeira parte ele vem sozinho, na segunda ele vem acompanhado. Sabe por quem?
Você e eu, os anjos, a igreja, a noiva, já galardoada depois das bodas, junto com Ele. Aleluia! Oh glória, essa é a nossa esperança. Dois grandes mistérios revelados na hora em que a trombeta toca. Primeiro, os mortos em Cristo ressuscitarão. Os mares darão seus mortos, os sepulcros darão seus mortos. Ah, meu irmão, todos aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão para encontrar com Ele no arrebatamento. Segundo mistério revelado na hora em que a trombeta toca, em um abrir e fechar de olhos, em um piscar de olhos, em uma fração de segundos, a igreja, você e eu, seremos arrebatados. Alguém aqui já sonhou que estava voando? Foi bom ou não foi? Rapaz, eu tenho um sonho mó legal. Tenho um sonho, eu às vezes sonho em 3D, 4D. Eu sonho, a minha mulher quase não sonha. Quando ela sonha é profético, é batata. Pode acreditar. Agora, eu às vezes tenho um sonho de barriga cheia. Mas às vezes eu sonho que estou voando. É uma sensação maravilhosa. Agora, ninguém aqui voa se não for dentro de um avião pressurizado. Dependendo da altura, até um avião que não tenha pressão, pressurização, mas precisa de um equipamento para voar. Agora, quando Jesus vier, você e eu vamos voar ao encontro de Cristo. Esse corpo não voa, então temos um problema físico aqui. Porque quem voa é só o Superman nos quadrinhos, nos filmes. Mas na hora em que a trombeta tocar, em uma fração de segundos, vai acontecer aquilo que a teologia chama de metamorfose corpórea. Eu vou desenhar para você, dar um glória a Deus bem bonito para Jesus. Paulo diz que aquilo que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade. Vou melhorar para você, dar glória a Deus. Esses termos são complicados mesmo. E você está pensando, está recebendo, está absorvendo. Ah, meu irmão, tecidos, órgãos, músculos, ossos, veia, sangue, carne, vai ser revestido da matéria celestial. Você vai receber um corpo semelhante ao corpo dos anjos. Oh, aleluia, você que tem problema nos ossos, problema nas costas, problema de junta, problema de cansaço, dor, você que não enxerga bem, que não ouve direito, você que não mexe direito o braço, que não consegue correr mais, trabalhou tanto que a coluna está ruim, você que não ouve direito, manca de uma perna, vai receber um corpo novo, glorificado, semelhante ao corpo de Jesus, e vai voar até as nuvens ao encontro do Mestre. Quem crê nesta palavra, quem recebe esta palavra, quem vai ser? Eu vou para o céu, quem vai comigo? Eu sou o primeiro, quem é o segundo que vai para a glória comigo? Quem vai voar ao encontro do Mestre Jesus? Oh, esperança gloriosa! A minha esperança não está no Elon Musk. A minha esperança não está na tecnologia, a minha esperança não está em Marte, em Júpiter, a minha esperança não está no dólar, no euro, a minha esperança não é Lula e Bolsonaro, a minha esperança não é política da terra, não é dólar, não é ouro, não é prata, a minha esperança é o Senhor Jesus, que virá para arrebatar a sua igreja. Quem tem esta esperança, abre a boca, adore o nome do Senhor. Ele virá. Dois mistérios. A ressurreição dos santos. E em seguida, a transformação dos nossos corpos. Aleluia. Imagina, você vai rever os seus irmãos queridos que partiram com Jesus. Quem sabe a sua avó, sua mãe, que era uma mulher do ciclo de oração. Quem sabe aquele pastor, aquele missionário que ganhou você para Jesus, aquele irmão que te discipulou na igreja nos primeiros dias da sua fé. Oh, aleluia, que maravilhoso que vai ser. Duas grandes surpresas vão acontecer no arrebatamento da igreja. Quantas? A primeira delas, pessoas que você tinha certeza que subiriam, mas não irão. A segunda surpresa, pessoas que você jurava que não iam subir, mas que estarão lá. Porque quem conhece o coração é apenas o Senhor. O homem julga pela aparência, mas Deus é que conhece o homem e a mulher por dentro e por fora. Quando nós somos arrebatados, quem quer saber o que vai acontecer depois? Depois que formos arrebatados, nós vamos para aquilo que a palavra chama de tribunal de Cristo. Fica tranquilo, o nome sugere algo mais pesado, mas o tribunal de Cristo não é a hora em que a gente sempre imaginou desde criança, em que vai ter um telão mostrando os seus pecados. Isso não está reservado para a igreja.
Porque a igreja já teve seus pecados perdoados por Cristo na cruz do Calvário. Então nossos pecados foram cravados na cédula devedora na cruz que Jesus pagou. E quando ele consumou, ele disse, tetelestai, está pago, está consumado. Então quem foi arrebatado vai para o tribunal de Cristo. E o que recebe no tribunal de Cristo? Galardão. Então lá não seremos julgados por pecados, porque pecados já foram julgados na cruz. E na cruz fomos absolvidos. Eu achei que você ia dar um glória a Deus melhor. Já fomos julgados na cruz, mas na cruz Jesus morreu e pagou o preço. E você e eu, pelo sacrifício de Jesus, somos absolvidos. Então o tribunal de Cristo é para que as nossas obras sejam julgadas. Tudo que você fez aqui na terra para o reino de Deus, para a igreja de Jesus, tem um peso de glória que se refere a um galardão eterno. O que você fez para a glória de Jesus? O que você fez para que Deus fosse glorificado? O que você fez com amor ao próximo? O que você fez, como disse o irmão aqui, por piedade cristã, por amor a Jesus? Tudo isso vai se transformar em galardão. Vai ter gente lá no céu recebendo presente de Deus e vai dizer, Jesus, que tanta pedrinha, isso aqui é uma analogia, uma simbologia, uma linguagem figurada, mas serve para ilustrar a recompensa eterna. Que pedrinha é essa na minha coroa, Jesus? Que tanto brilhantes são esses? Aí Jesus vai dizer, isso aqui é a missão. Mas eu nunca fui com a pastora Fátima para o Mali. Você foi. Você foi naquela marmita que você cozinhou. Eu estou sentindo graça aqui. Você foi naquela oferta que você deu. Você foi naquela madrugada que eu te acordei para orar pelos missionários, pelas crianças do orfanato. Você foi. E essa pedrinha aqui, essa aqui é da Índia, essa aqui é do Amazonas. Mas eu nunca fui lá, foi na tua oração. Quando você dizia, Jesus guarda os missionários, Jesus salva almas. Oh, glória. Nem um copo de água que você deu. Aleluia. Nem um pedaço de pão que você ofereceu, se foi por amor, por graça. Agora, essas obras serão como ouro e como pedras preciosas. Mas as obras que serão como palha, como feno, como madeira que queimam. Aquilo que você fez para aparecer. O que você fez para se autopromover. O que você fez para que o seu nome fosse aplaudido. O que você fez, não para que Jesus fosse exaltado, mas você queria aplauso, você queria reconhecer. Você está entendendo? Quantos pregadores que vão chegar lá achando que são cara? Porque aqui na terra tinha milhões de seguidores. Porque aqui na terra pregava nos maiores eventos e Jesus vai dizer, teu galardão estava lá na terra, nas tuas mansões. No teu tênis de 10 mil dólares. Estava lá nas tuas joias. Estava lá nos teus cachês milionários. É pecado? Não. Mas o que eu estou dizendo é, tem gente ganhando o galardão aqui. A minha esperança é chegar lá e receber das mãos do mestre. Eu quero ser abençoado aqui como você, eu quero receber o que Deus tem para mim aqui, eu quero. Agora o galardão eu quero das mãos do mestre. Eu quero ouvir da boca de Jesus dizendo, servo bom e fiel. Servo bom e fiel, entra para o descanso eterno. Recebe do Senhor a graça, porque haverá galardão e recompensa. Às vezes tem coisas que você faz que ninguém vê. Essas são as melhores. Esses dias os irmãos estavam passando o aspirador no carpete da igreja. E aí eu olhei para ele e disse, eu acho que eu estou muito exaltadinho como pastor. Eu vou pedir para ele, dá licença, peguei o aspirador das costas dele. Ele disse, não pastor, deixa que eu aspiro, é o meu dia da escala. Eu disse, eu preciso desse aspirador. Eu preciso limpar essa igreja para lembrar que eu não sou nada, eu sou pó. Eu preciso servir, eu preciso trabalhar, porque eu não sou diferente de você, eu não sou melhor que você. Eu quero ir para o mesmo céu. Naquele dia Jesus vai dizer, eu vi o teu esforço, eu vi o teu trabalho, eu vi o que o homem não viu, eu vi quando murmuraram de você, mas você era fiel, eu vi quando te caluniaram, mas você permaneceu na posição, eu vi. Vai haver recompensa. Quem crê que vale a pena, quem crê que vale a pena. Galardão.
Enquanto isso, aqui na terra, imagina o caos. Imagina o cenário de crise, de milhões desaparecendo ao mesmo tempo. Imagine o que eles vão fazer para tentar explicar as multidões que nos 4 cantos da terra desapareceram. Há o que a palavra de Deus já nos orienta, que nós chamamos de o grande engano, a grande mentira, que já está sendo preparada. Ou você acha que é por acaso tantos filmes falando de alienígenas? Ou você acha por acaso tantas pessoas tendo abduções, tanta gente relatando que viram OVNIs? Irmão, olha para mim. Quando eu falei de tecnologia evoluindo, o que nós conhecemos, o que é revelado para a população, não é nem metade do que está guardado. Quando você vê nessas guerras aí, de vez em quando aparece um drone diferente, aparece um avião diferente, avião que não se pega em radar, avião que voa daqui até lá, solta uma bomba, penetra na terra, volta, ninguém vê, ninguém sabe. Aí as pessoas dizendo, é alienígena. Pastor, e os alienígenas? Principalmente os jovens me perguntam muito sobre isso. Você sabia, eu me dei ao trabalho, imagina a cabeça de um pregador bíblico, eu amo a palavra, pesquisando sobre ufologia para pregar sobre a vinda de Jesus. Pastor, e os alienígenas? Os ETs, eles existem? Sim, só que eles não vêm de outro planeta. Eles vêm de uma outra dimensão. Você sabia que na grande maioria dos supostos casos de abdução extraterrestres, quando as pessoas que estão sofrendo abdução, quando vem um ET e pega alguém para tentar fazer, quando a pessoa clama o nome de Jesus, a abdução é interrompida. Você sabia disso? Existem dezenas e dezenas de relatos de pessoas dizendo que estavam vendo um ser com cabeção, com olhão, com negócio, estão as mãos diferentes. Estou sendo abduzido. Sangue de Jesus tem poder. Pum, some o alienígena. Meu irmão, existem demônios que aparecem até como anjo de luz. Você acha que eles não podem aparecer de tantas formas, maneiras e manifestações diferentes? O que existe é uma confluência. Isso aqui é muito complexo, mas ao mesmo tempo é muito simples no meu coração. Quando eles saem de uma dimensão e são enxergados por pessoas que têm alguma sensibilidade espiritual. Demônios. Para que as pessoas acreditem nos alienígenas, para que quando a gente sumir eles digam, foi uma abdução em massa. Foi alguma coisa desse tipo. Enquanto eles vão tentar descobrir alguma coisa para inventar e mentir para as pessoas, nós vamos estar lá na glória com Jesus. Meu irmão, uma das maiores religiões do mundo, o islamismo, ela começa quando um anjo de luz aparece para o profeta deles. Sabe quando isso acontece? Mais ou menos uns 600 depois de Cristo. 600 anos antes, vem o apóstolo Paulo cheinho da graça dizendo, se descer um anjo do céu e pregar um outro evangelho diferente deste, eu estou todo arrepiado. Milhões estão sendo desviados por uma mensagem de medo e de terror. Mas a mensagem que salva é a da graça, é a do amor, é a do perdão. Oh, aleluia, no céu não vai ter 70 mulheres para você não. No céu vai ter muita alegria, festa, recompensa, santidade, alegria dos irmãos. O que Deus está dizendo é, há uma mensagem enganando muita gente. Mensagem que foi trazida por anjo. Não, a nossa mensagem veio do próprio Cristo. Do Filho de Deus que se fez carne, o Verbo. Nós entendemos pelas profecias de Daniel, a profecia das 70 semanas, que o relógio de Deus trava no momento em que Jesus ressuscita. Aí agora, quando esse relógio vai continuar contando, quando Jesus voltar para arrebatar a sua igreja. Aí, a última semana profética, uma semana tem quantos dias? Então essa semana se refere profeticamente a 7 anos. Os primeiros 3 anos e meio são chamados de anos da suposta paz.
O mundo tem um cenário perfeito para a manifestação do governo do iníquo, do anticristo, daquele que se opõe a tudo que é relacionado a Jesus. No começo, esse será a solução do mundo. Olha para mim, ninguém mais usa dinheiro. Olha para mim, moedas virtuais. Ele vai se estabelecer sobre um governo tríplice, baseado em uma aliança política, em uma aliança monetária e econômica e em uma aliança religiosa. O tripé do governo do anticristo. A presença de Deus para nós, a divindade de Deus é revelada em um Deus trino, o Pai, o Filho e o Espírito. Então, assim como existe a trindade do céu, existe a trindade satânica. O anticristo, a besta e o falso profeta. Então ele vem sobre uma plataforma de governo político, religioso e monetário, uma moeda mundial, um equilíbrio mundial. Ele vai trazer paz, uma suposta paz. Ele vai resolver os problemas do mundo, todo mundo vai aceitar. Aí muita gente pensa, meu Deus, mas quem que é louco de aceitar a marca da besta? A Bíblia fala da testa e da mão direita, mas muito mais do que ser um chip, muito mais do que ser um QR Code, ou um código de barras, uma marca literal. Quando a Bíblia fala de marca da besta, testa e mão direita, a Bíblia está falando de uma mentalidade governada pelo espírito do anticristo. Mão direita, uma atitude pecaminosa que pratica o pecado relacionado à mentalidade do governo do anticristo. Então tem gente se preocupando com marca física, enquanto a mentalidade do anticristo já está entre nós. Isso é santidade. Não, casa separa, vive de qualquer jeito. Não, é homem e mulher, mas é o que quiser ser. Se a menina disser que quer ser um coelho, ela vai ser um coelho. A bagunça, a confusão ideológica. É uma mentalidade. Antigamente a gente se assustava, agora é normal. Ninguém mais acha estranho. É tudo normal. O mundo vale tudo, tudo se aceita. Não é assim? É uma mentalidade corrompida pelo governo, do sistema. Por isso que a palavra diz que o mundo jaz o maligno. É por isso que Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz, Romanos 12:2, não vos conformeis. Ou seja, a palavra no original é, não entrem na forma deste mundo, mas transformai-vos. Do grego metanoia, transformação de mentalidade. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Sabe o que é isso? Quando você aceita Jesus, a mente que antes vivia dominada pelo espírito do anticristo, agora recebe o novo nascimento. Oh glória! E é restaurada a semelhança do Criador. Transformação de mente, é o que o Evangelho faz. Só que o povo não prega mais transformação, eles pregam conformação. Não se prega mais mudança de mentalidade, se prega a teoria da prosperidade. Não se fala mais em arrependimento e no céu, se fala em dinheiro e recompensa aqui na terra. Eu quero ir para a glória com Jesus, a minha esperança está na glória com Jesus. Quem tem essa esperança? Quem crê nisso? Quem aguenta mais 2 minutos? Você vê que ontem foi 5, né? Ontem foi 5, eu vou terminar, prometo. Começo a terminar agora. Os primeiros 3 anos e meio de suposta paz, mas já aparece a manifestação do governo do anticristo. Agora, nos segundos 3 anos e meio, nessa segunda fase, vem esse período de muita dor, porque ele revela a sua face oculta, ele revela que ele é o iníquo. Então o anticristo será um homem, biblicamente falando, em que haverá nele o espírito de Satanás. Então precisa ser um homem. Muita gente diz é A, é B, é C. Muita gente apontando para nomes. Nós não sabemos. Qualquer tentativa é um tiro no escuro. Agora, o que nós cremos? Que já está tudo preparado. O cenário já está pronto. Existem famílias que mandam no planeta. Existem pouquíssimas pessoas que mandam nos sistemas. Sim. Tudo que nós estamos vendo hoje, antigamente era tudo teoria da conspiração, mas agora os casos de Epstein, agora as aberrações dos grandes que manipulam os sistemas estão vindo à tona. E
eu pergunto para você, cadê a justiça para tudo isso que está acontecendo, que aconteceu, que ainda acontece? Cadê? Um dia está chegando. Vem o fim. Vem o fim sobre os 4 cantos da terra, e ai deles naquele dia. E quando sou eu dizendo ai tem um peso, mas quando é a palavra de Deus dizendo ai, oh meu Deus, dura coisa, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Meu Deus. Mas pastor, vai precisar de um falso profeta que vem de uma base religiosa. Quem será? Dizem A, dizem B. Eu não posso apontar. Mas vai haver alguém que de maneira religiosa e por influência religiosa vai apontar para o anticristo, dizendo ele é o Messias. Você entende que o Messias que os judeus esperam até hoje é o anticristo? Porque o Messias verdadeiro eles mataram na cruz. Crucificaram. Não acreditam na divindade do Cristo. Então eles estão aguardando o Messias que se encaixa exatamente na descrição do anticristo. E aí eu pergunto para você, inteligência artificial. Como Satanás vai ter o domínio de todas as pessoas? Eu me fazia essa pergunta anos atrás estudando teologia. Hoje a gente começa a entender. Será? Isso aqui não é doutrina, isso aqui é entendimento, lendo a palavra e as situações. Então, não é o que está na palavra, é entendimento meu a partir disso. Será que a besta não seria uma inteligência artificial? Você sabia que existem IAs que criaram uma espécie de programa em que só IA consegue conversar com IA? Inteligência artificial conversando com outra e compartilhando. Você tem noção disso? Você tem noção de que as pessoas não leem mais? De que as pessoas transferem todo o conhecimento para uma inteligência artificial que vai dominar, que já está governando tudo? Está facilitando a vida, sim ou não? Só que lá na frente haverá um preço. Então, como o diabo vai controlar todo mundo? Ele já sabe aonde você está pelo seu GPS. Você nunca se perguntou por que você está conversando com a tua mulher e ela fala assim, precisamos de uma geladeira nova. Plum, no Instagram, oferta de geladeira. É por isso que tem mulher pegando o telefone dos maridos hoje, não é mais para vasculhar o telefone. É para dizer assim, ó, roupa nova, viagem, bolsa, Louis Vuitton, maquiagem, perfume, joia. Não é? Para induzir o celular do marido a mostrar coisa para ele dar de presente para ela. Irmão, nós estamos sendo vigiados, controlados, assistidos. E aí, aqui na terra, nessa segunda fase vai se manifestar os cálices da ira de Deus. Os selos serão abertos. E aí começam a vir as pragas. Meteoro caindo. População sendo dizimada. Angústia extrema. Os cavaleiros do Apocalipse, guerra, fome, pestes, as maldições, a ira de Deus. Irmão, vão ter momentos tão terríveis que a Bíblia diz que os homens vão procurar a morte e não vão encontrá-la. Você tem noção disso? Homens tentando suicídio e não morrem. Deus vai, em algum momento da grande tribulação, Deus vai bloquear a morte e dizer, vão sofrer, mas não vão poder morrer. Os homens irão aos montes, é por isso que eles estão tentando se esconder nos montes, debaixo da terra, nos bunkers. Mas naquele dia, o dia da ira do Senhor, não haverá lugar para se esconder dos olhos do Deus vivo. Nunca haverá um período como esse, de sofrimento e dor. Vamos parar de falar disso que vai acontecer aqui, porque eu não vou estar aqui. E você também não vai, em nome de Jesus. Então, conosco lá na glória, o que vai acontecer? Depois do tribunal de Cristo que você recebeu o galardão, para onde nós vamos? Para as bodas do Cordeiro. Se você não der glória, agora eu vou aí. O pastor está ameaçando, cadê a espada? Eu vou ameaçar. Se não der glória com essa, eu vou. Sabe o que é isso? Vai ter festa. Vai ter celebração, é a festa do casamento.
Depois da noiva ataviada, galardoada com a recompensa, com o corpo glorificado, aí nós vamos todos para as bodas do Cordeiro. Quem sabe é nessa hora que se cumpre o que diz o Salmo. Em que nós estaremos, eu estou todo arrepiado aqui, eu estou sentindo graça. Em que nós estaremos todos em fila diante dos portais eternos. E nós vamos gritar: abri, ó portais eternos, porque entrará o Rei da Glória. Aí alguém lá de dentro diz: mas quem é este, o Rei da Glória? Aí a igreja responde: é o Senhor Jesus. Ele é o Rei da Glória, aquele que morreu e ressuscitou, aquele que sofreu o preço pelos nossos pecados, mas que venceu a morte e está sentado à direita de Deus, aquele que é digno de abrir o livro e desatar os 7 selos. Entrará o Rei da Glória. Turiamanto que pra prato que vassuri. Alai de comanância manto copro pro que pra catacacé. Alabacanto que pro manto rebastu que mantereia manto que pro que desce como é própria manto revassaio que manifesta na igreja. Alai de copa non de calabassúria, trazendo a esperança da glória. Ereia manto assaio. Alabracanto revassi amando resi. Oh, aleluia. Ai, que coisa boa. Oh, que presença, que presença. Quem tem essa esperança? Quem tem essa esperança? Imagina você na fila para entrar nas bodas do Cordeiro. Você olha para o lado. Paz do Senhor, irmão. Oh, paz do Senhor, vaso. Como é o seu nome? Meu nome é João. Qual João? Aquele que reclinava a cabeça no rosto de Jesus, no ombro de Jesus. Aquele que foi na ilha de Pátimos e recebeu as revelações de tudo isso que você está vendo aí. João, é você, João. E você, Pai do Senhor? Paz do Senhor. Eu imagino ele assim. Ô irmão é agitado. Sim, muito prazer, João Batista. Comedor de mel silvestre e gafanhoto. Mas João, não cortaram tua cabeça no cárcere? Pois é, mas aqui é corpo glorificado, ó, novinho em folha. E aqui na glória não é mais vestes de pele de cordeiro, agora aqui no céu é uma veste angelical. Linho fino. Você vai olhar para o lado, vai encontrar Abraão, Isaac, Jacó, Ana. Vai olhar e vai dizer: quem é você com a harpa na mão aí, rapaz, junto com os anjos? É Davi, tocando os seus salmos. Imagina a eternidade. Imagina você voando pelas galáxias, pelos planetas, porque não haverá um corpo físico, uma matéria orgânica para te impedir. Imagina você conhecendo os segredos da eternidade. Imagina você passeando pelas ruas de ouro lá no céu. Imagina as bodas do Cordeiro. Você vai levantar o cálice da vitória e vai dizer: valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena. Urimando que panarabassuria, mando que vassai. Depois das bodas do Cordeiro, eu termino. A situação na terra fica insustentável. Final da grande tribulação. O anticristo se assenta no trono do novo templo, reconhecendo ou buscando reconhecimento e querendo adoração como o Messias, como o próprio Deus. Israel então reconhece que ele não é quem eles esperavam. Se levantarão contra ele, clamarão a Deus. Todos os exércitos da terra virão para destruir, obliterar Israel. Quando todos os exércitos da terra vierem e não houver mais solução, abre o céu e desce o Senhor Jesus, o príncipe da paz. Toca no vale de Megido, ele vem acompanhado pelas miríades angelicais. Mas não vai dar tempo de dispararem bombas, não vai dar tempo de soltarem uma arma nuclear, porque como uma espada que sai da sua boca, a sua palavra
Olha como ele é poderoso, e você com medo do diabo. Uma palavra da boca dele vai destruir todos os exércitos da terra. Oh, aleluia. Resgata Israel. Pastor, haverá salvação na grande tribulação? Eu creio que sim. Apocalipse, eu creio que no capítulo 12, quem são esses que vêm em vestes brancas com palmas nas mãos? São aqueles que vêm de grande tribulação. Qual é a questão? Nós somos salvos pela graça. Aqueles serão salvos por martírio, por dor, por sofrimento, porque mesmo na grande tribulação não aceitaram a marca da besta. Jesus vence todo o exército da terra, aprisiona o anticristo, a besta, o falso profeta. Imagina ele colocando tudo isso dentro de um pacote e jogando no lago de fogo, no inferno. Lá, Satanás fica preso no inferno, por um período chamado de 1000 anos. Por isso que nós nos chamamos de pré-tribulacionistas milenistas. Porque depois da batalha do Armagedon, nós cremos no novo céu e na nova terra, em que Deus vai restabelecer a ordem, e nós viveremos como que no Éden, quando Deus criou o homem e a mulher no princípio. O equilíbrio na natureza dos animais. Satanás é preso por 1000 anos, depois de 1000 anos é solto para tentar enganar aqueles que nasceram nesse período, aqueles que estão no período do milênio. Mas e a igreja? A igreja já está em glória com Cristo. Você entende que a igreja no Novo Testamento é o Israel de Deus. A promessa para a igreja é muito poderosa. Fomos enxertados, filiados como co-herdeiros da salvação por Cristo Jesus. E aí, depois de tudo isso, Satanás é preso, condenado. E aí sim, ele, Satanás, o anticristo, falso profeta, são jogados no lago de fogo para destruição eterna. E aí vem o juízo do grande trono branco, em que todos aqueles que não reconheceram a Jesus, em todas as eras, serão julgados e condenados. E aí, pastor, depois disso, eternidade com Cristo. Para aqueles que não leem a palavra e que não têm a esperança que nós temos. Ah, mas vai ser chato. Imagina tanto tempo cantando num coralzinho de anjinho assim. Imagina não existir distância para você percorrer sem se cansar. A Bíblia diz que Elias comeu um pão que Deus mandou cozido na brasa e bebeu um pouco d'água. Ele caminhou 40 dias e 40 noites. Imagina, quem gosta de comida aqui? Esse pão da padaria do céu fez isso com o profeta. O que não vai ter para comer na glória? Imagina Deus mostrando como Ele cria planetas. Imagina Deus te chamando para criar coisas junto com Ele lá no céu. Você não tem criatividade para pensar na eternidade, não? Eu fico pensando nisso e quando eu oro, eu fico delirando e voando e me alegrando na esperança do que virá. Imagina você voar pelos planetas. Imagina você conhecer as respostas de todo o universo, porque o Senhor vai comunicar com a sua mente eterna o seu conhecimento. Pastor, a gente vai se lembrar das pessoas lá no céu? Uma pergunta muito boa. Existem algumas linhas teológicas. Tem gente que diz que não, porque senão o céu não seria céu. Quando você lembrasse de alguém que você ama e que não foi. Mas eu creio que sim, nós vamos nos conhecer. Só que o senso de justiça será perfeito. E na hora que você lembrar de alguém que não foi salvo, imediatamente você vai ter a consciência de que aquela pessoa teve todas as oportunidades, mas rejeitou. E o senso de justiça vai sobrepujar a distância, a dor e a ausência, porque no céu não haverá dor.
Não haverá lágrima. Aproveita para chorar aqui, porque lá não vai ter mais lágrima. Aproveita, meu irmão, porque não haverá mais morte, não haverá mais dor, só alegria no céu. Fecha os teus olhos. Escute o que eu vou te falar para encerrar. É bem provável que a essa altura da mensagem nós tenhamos dentro desta igreja 2 grupos. Quantos grupos? O primeiro deles está quase sendo arrebatado aqui. Tem um grupo aqui que já está quase voando. Se você levantar um pouquinho mais alto as mãos, você já vai para a glória. Porque uma mensagem como essa te tira da terra e já te coloca lá no céu pela tua esperança. Esse grupo é o grupo daqueles que têm certeza da sua salvação. Mas é bem possível que haja um outro grupo aqui, de pessoas que ainda não têm essa certeza. E essa mensagem, em algum nível, te causa algum tipo de medo, temor ou até desconforto, porque você não tem certeza da salvação. Pastor, como eu sei a qual grupo eu pertenço? Você vai responder para você esta pergunta: se a trombeta tocasse agora. Tem algum som que a guitarra pode fazer parecido com trombeta, ou o teclado, ou alguém? Se a trombeta tocasse agora, você subiria ou você ficaria? A pergunta que define a qual grupo você pertence é: e se você morresse hoje? Porque quando a gente prega sobre o fim também vem para aqueles que partem. Ninguém tem o controle da sua vida. Se uma veiazinha desse tamanho estourar na sua cabeça hoje, aonde você passará a eternidade? Convém ao homem nascer e morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Depois de morrer não adianta acender vela, não adianta fazer missa, não adianta fazer culto. Morreu, é o destino eterno que você escolheu enquanto viveu. Ei, choravas. Feche os teus olhos aonde você estiver. Se você faz parte desse grupo, se você não tem certeza da sua salvação ainda, eu tenho uma notícia excelente para você. A porta da graça ainda está aberta. O sacrifício de Jesus ainda te lava no sangue, e você ainda pode entrar no céu pela porta. Você pode ser o pior pecador dessa terra. Você pode ser o mais sujo, o mais corrupto, o mais errado. Mas olha para mim, olha como é que Jesus te espera hoje. Se você reconhecer o teu pecado, entregar a tua vida, você é salvo, você é perdoado. Crê no Senhor Jesus. Aquele que confessa com a boca e crê com o coração será salvo. Se Deus falou contigo e você hoje quer selar o teu passaporte, eu estou todo arrepiado aqui, tem uma autoridade de Deus aqui. Se hoje você quer carimbar o teu passaporte para o céu, você não abre mão do céu, você não vai ficar, você não vai perder a sua salvação. Corre aqui na frente que nós vamos orar por você. Pastor, eu tenho vergonha. Vergonha é ficar, vergonha é se perder. Eu vou para o céu, eu sou o primeiro. Quem é a segunda pessoa? Não precisa ter vergonha não, eu vou para o céu, eu vou para o céu. Vem cá, meu lindo. Se você ainda não tem certeza da tua salvação, Deus te abençoe. Eu vou te ver lá, em nome de Jesus. Eu vou te ver lá, em nome de Jesus. Eu vou te encontrar no céu. Em nome de Jesus, eu vou encontrar você no céu. Eu vou te encontrar no céu, no céu, no céu. Eu vou te encontrar no céu. Vem mesmo, vem. Se você tem alguma dúvida, venha. Oh, o céu é para nós. Eu vou te ver lá, em nome de Jesus. Eu vou te encontrar no céu. Eu vou encontrar você lá no céu.
Uri pranchore pranto que barabassuria manda rabaca. Tem mais gente, tem mais gente, tem mais. Vem, vem, vem. Você que tem medo do arrebatamento, você que tem medo da morte, você que tem medo do final dos tempos, venha. O altar é o lugar de quem vai para o céu. O altar é o lugar de quem vai morar no céu. Venha, pode vir. Deixa eu pular, senão eu explodo aqui. Há uma graça de Deus aqui. Venha para o altar, venha para o altar. O altar é o lugar de quem vai para o céu. O teu cargo não te salva. O teu título não te salva. O teu sobrenome não te salva. A tua cidadania americana não te salva. Oh, o teu dólar não te salva. Oh, o teu papel não te salva. Mas o teu nome é escrito no livro da vida pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus derramado no Calvário te salva, te lava, te liberta, te perdoa. Agora, fale com Deus agora, rasga o teu coração agora, rasga o teu coração e diga para Deus: o céu é para você, o céu é para tua casa. Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. O céu é para os teus filhos, o céu é para os teus netos, o céu é para a tua família. Deus vai salvar aquele filho, Deus vai salvar aquela filha. Meu Deus. Que coisa linda. Segura os instrumentos por um minuto. Eu quero ouvir o barulho da noiva que vai morar no céu. Por alguns instantes sem os instrumentos, eu quero ouvir o barulho das línguas que nós vamos falar lá no céu. Você tem noção de que você já está falando aqui na terra o idioma lá do céu? A diferença é que lá você vai entender os mistérios, serão todos revelados. Ah, se é Deus falando nessa palavra, quem é batizado com o Espírito Santo, receba renovo de Deus agora e receba. Receba de Deus agora. Se você é batizado com o Espírito Santo, fale em línguas estranhas agora. Cante nas línguas dos céus agora. Se Deus te tocar para você sair do seu lugar e vir abraçar alguém, faça isso. Se aí aonde você está na sua cadeira, você abraçar a tua família, sentir de Deus e fazer isso, faça, abrace alguém para orar com ele, para orar com ela. A expectativa do céu está em nós. A semente da eternidade está em nós. Oh, aleluia. Comece a adorar aí, comece a adorar aí. Espírito Santo. Levanta um coral cantando em línguas estranhas agora, Espírito Santo. Levanta alguém agora, Senhor, para fazer parte desse coral, cantando em línguas estranhas. Eu ainda creio no mover do Espírito, eu ainda creio no poder do Pentecostes, eu ainda creio no poder das línguas repartidas como que de fogo, eu ainda creio no Espírito da profecia, eu ainda creio, quem tem ouvidos para ouvir que ouça.
Ouça o barulho da noiva. Ouça o barulho da noiva. Adore, 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 adore. Deus vai começar a tomar os vasos aqui. Deus vai começar a tomar os vasos aqui, não se assuste. Deus ainda tem profeta, Deus ainda tem adoradores. Deus vai começar a tomar vaso aqui. Dá lugar, dá lugar, dá lugar. Meu Deus. Além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristal. Ali tudo é vida, ali tudo é paz. Morte e choro nunca mais, tristeza e dor nunca mais. Além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristal. Ali tudo é vida, ali tudo é paz. Morte e choro nunca mais, tristeza e dor nunca mais. Verei o grande rio da vida, claro como um cristal. Verei a face, haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. Não haverá mais noite ali. Canta! Oh, nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus. Adore, adore. As nações andarão na sua luz, e as portas jamais se fecharão. E a cidade, vai! E a cidade é de ouro puro, de jaspe é seu muro, além do rio azul. Cante comigo. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais, nunca mais. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Não haverá mais noite. Não haverá. Oh! Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo em mim.
ali. Chorramana,